Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina, sou psicóloga da Psicomplemente. Eu sou a Mariane, também sou psicóloga da Psicomplemente. A gente vai ficar aqui com vocês durante 1 hora para apresentar essa live, que é o Psicologia para Leigos, Quebrando Tabus. Sejam bem-vindos, gente, a esse encontro. Espero que vocês gostem. Fiquem à vontade aí para curtir, para visualizar, para comentar aquilo que vocês quiserem, as dúvidas que vocês tiverem, porque a gente vai parar no final desse nosso encontro para ter essa interação com vocês, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ter esse momento também para trocarmos ideias. É isso aí. Então fiquem tranquilos que a gente vai deixar esses 10 minutos finais aberto para as dúvidas, para ouvir vocês, tá bom? Então agora nesse primeiro momento a gente vai se apresentar, né, um pouco mais o nosso projeto. A Cris já falou que ela é psicóloga da Psicomplemente. Eu também sou psicóloga da Psicomplemente, mas o que é a Psicomplemente, né? É um projeto que foi idealizado por nós com o objetivo de aproximar, né, a psicologia da sociedade. Então nós produzimos colunas semanalmente, dentro de 3 áreas de atuação, que é a psicologia clínica, escolar e organizacional. Então, todas as segundas-feiras produzimos colunas para a área clínica, quarta para a área escolar e sexta para a área organizacional. E nós também, né, prestamos serviços dentro dessas 3 áreas de atuação. Quer falar um pouco? Então, a gente na clínica oferece a psicoterapia, a gente oferece avaliação psicológica. Se a gente for pensar em escola, gente, tem diversos serviços que o psicólogo pode adentrar, né? Pode ser desde uma consultoria para escolas, orientação para pais, que vamos dizer assim, é um tema que tem repercutido bastante. Muitos pais às vezes se encontram indecisos, o que a gente vai fazer. Orientação aos educadores, né? Como às vezes na sala de aula, motivação de alunos. São vários temas que a gente consegue trabalhar especificamente nas escolas. Em empresa, a gente consegue também trabalhar diretamente com consultorias. Então, vamos pensar, minha empresa precisa de um plano de carreira. Então, existe essa opção da gente fazer ferramentas voltadas, né, para os recursos humanos mesmos. E a parte que a psicologia entra diretamente, com as palestras motivacionais, para a gente entender direitinho aí o contexto das instituições. Então, a gente consegue adentrar nessas 3 grandes áreas, clínica, nas escolas e nas empresas, de diversas formas. E é essa a proposta que a gente tem, oferecer colunas, né, que é o que a Mari já falou, e vocês podem inclusive se inscrever na nossa lista VIP, recebendo um e-mail semanalmente sobre os temas que vocês têm interesse, e também oferecemos o serviço. Então a nossa proposta é deixar o psicólogo pertinho de vocês, seja lá onde vocês estejam, na casa, no trabalho, na religião, com os amigos, com a família, no relacionamento amoroso. A gente quer ficar juntinho, né? E é justamente essa proposta, sair daquele lugar para estar efetivamente com as pessoas, né? É isso aí. Então a gente até brinca, né, que o nosso lema é o complementar o seu dia a dia. Então, se complemente, complementando o seu dia a dia. E aí, sobre esses serviços, fiquem tranquilos, depois a gente vai disponibilizar o nosso site, as nossas redes sociais, para vocês perguntarem, quem quiser tirar alguma dúvida em relação a esses serviços, fique à vontade que depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Tá bom? Também, qualquer coisa, vocês vão perguntando aí. Então, assim, né, pessoal? Primeira coisa que eu acho importante a gente falar por que será que a gente decidiu fazer uma live sobre psicologia para leigos, né? Aí vem esse tema, quebrando tabus. Forte, mas real. O que aconteceu foi que eu e a Mari, a gente foi viver, né, nossa vida alegre e feliz e percebeu que mesmo as pessoas muito próximas da gente, que nos acompanharam durante o processo da faculdade, da formação, não sabia, às vezes, algumas coisas muito básicas em relação à psicologia. O que é o psicólogo? Qual que é o trabalho do psicólogo? Por que será que o psicólogo precisa estar perto de mim ou não? Né? Então, é muito importante a gente começar a perceber quais são os equívocos, às vezes, que as pessoas têm em relação ao trabalho do psicólogo. É muito comum, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Vocês vão ver. A gente ainda ouvia as pessoas falarem, psicologia, mas psicologia é pra louco. Nossa, mas o psicólogo, ele não vai me dar um passo a passo do que fazer?
A psicologia não é autoajuda? Se eu ler um livro de autoajuda, eu não vou estar aí curado, né? A gente ouve frases como essa e é isso que a gente pensa, né? Não é de uma pessoa que está super distante, num contexto isolado. São as pessoas que às vezes estão até na nossa própria vida. Então, percebendo isso, o que eu e a Mari decidimos fazer? Um compilado e um vídeo, né, de cerca de 1 hora mais ou menos, para levantar esses principais tabus, para levantar essas principais ideias e tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês acompanhem nesse encontro e fiquem à vontade para interagir, porque a gente adora interação, tá bom? É isso aí. Então, como a Cris disse, né, a gente perguntou para amigos, para os nossos seguidores na nossa página, quais são os tabus, né, o que eles gostariam de saber em relação à psicologia. E aí a gente fez esse compilado, que é o nosso roteiro, né, da nossa live de hoje, e é o que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, a gente vai começar falando um pouco o que é a psicologia, áreas da psicologia a gente vai apresentar também, as linhas psicológicas, tem muitas pessoas que não sabem quais são as linhas que os psicólogos utilizam, por exemplo, no consultório para atuar. E os tabus, né? Quais são os tabus que nós vamos quebrar? Lá vem a parte, né, Mari? Os tabus são eles, né? Quem vai no psicólogo é louco? A gente vai falar sobre isso. Qual é a diferença entre psicoterapia e terapia, por exemplo? O que eu vou falar no psicólogo? Essa é uma pergunta que surgiu assim de monte, né? As pessoas falam assim, vou no psicólogo, mas vou ficar falando o quê, gente? Vou falar da minha vida? Calma que a gente vai chegar lá. Isso aí. O psicólogo vai me falar o que eu devo fazer? Se eu for nesse psicólogo, ele vai me dar uma receita, né? Um manual de instrução? Qual é a diferença de um psicólogo e de um amigo, por exemplo? Será que vocês sabem? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como escolher um bom psicólogo? Essa é uma boa pergunta que também, sai né? bastante. Nossa, se eu decidir ir, quem que é a pessoa, né? Quem que vai realmente fazer um trabalho legal comigo? Exatamente. E quanto custa um psicólogo? Quanto será que custa esse profissional, por exemplo? Psicologia é autoajuda? Muitas pessoas perguntam ainda, né? E fazem essa relação da psicologia com a autoajuda. E por último, quando devo procurar esse profissional? A gente vai falar pra vocês, pra finalizar, quando você deve procurar esse profissional. Tá bom? Então, ó, vocês perceberam que a gente vai tentar vir de um panorama assim, um pouco mais amplo, né, que é a psicologia de forma geral, alguns conceitos básicos, digamos assim, né, da faculdade. E aí a gente vai adentrando as questões que a gente ouve no nosso dia a dia, que os nossos seguidores perguntaram. Então a gente vai tentar afunilar pra gente ir chegando nos pontos que são grandes dúvidas, né, de muitas pessoas. Só antes da gente começar, só pra vocês saberem quem tá chegando aí agora, né? Quem está nos filmando é a nossa produtora, Paty Haddad. Então a gente não tá vendo as perguntas agora, tá? É importante. Mas aí, ao final, a gente vai deixar 10 minutinhos pra ver essas perguntas, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? A gente fala assim, psicologia. O que é esse termo estranho? Psicologia é quase como uma religião, é algo místico. O que é essa história, gente, de psicologia, né? Psicologia, o que é? Então, uma coisa bacana da gente fazer, quando a gente pergunta o que é determinada coisa, a gente vai naquela origem da palavra, né? A etimologia da palavra. Então, o psique, do grego, significa alma. E logia significa estudo. Então, se a gente fosse parar para pensar, é o estudo da alma. Nossa, né? Profundo, é complexo. Pois é. E que alma que é essa? Pessoal, a psicologia mesmo, a gente passa a entender psicologia enquanto um tipo de conhecimento a partir do final do século XIX. Então, em relação a vários outros tipos de estudo, como a filosofia, por exemplo, ou como a ciência médica, a ciência biológica, ela é um tipo de conhecimento muito novo, né? O primeiro laboratório de psicologia experimental foi lá em 1870, por ali, naquela época que as pessoas começaram a falar sobre psicologia. Que até então estava meio mesclado com a filosofia, né? Que é um tipo de conhecimento do questionar, de refletir tanto sobre a vida humana quanto sobre alguns fenômenos do mundo. E aí, pessoal, a psicologia vai surgir, adivinhem, como uma ciência, como um estudo, um tipo de conhecimento que vai buscar métodos,
comprovações, questionamentos sobre se aquilo lá é realmente correto ou se não é. E dentro dessa ciência, a gente vai contando para vocês vão perceber que vão surgindo vários tipos de visão. Dentro de uma mesma ciência, vão existir psicologias, que tem um único intuito, né? Para que trabalha o psicólogo? Esteja ele, gente, no lugar aonde ele estiver, ele trabalha em prol da saúde mental humana. Estamos aqui para auxiliar, para potencializar uma sociedade mais saudável emocionalmente. Seja aí nas clínicas, hospitais e nas outras áreas que nós vamos acabar adentrando ainda nessa live, tá? Então o psicólogo ele vai focar nisso, no comportamento das pessoas, vai focar também em questões subjetivas, em questões afetivas, em questões de estruturas sociais, para de alguma forma adentrar aí e potencializar para que a gente viva de um jeito um pouco melhor, né? É isso assim que eu diria. Isso. Então, a Cris, né, falou muito bem, né, contextualizou um pouco sobre o que é a psicologia. É claro que se a gente for falar mais adentro do que é a ciência psicológica, aí entra um curso de 5 anos para vocês aprenderem mais. Então, brincando aqui um pouco, né, mas a ideia é de contextualizar mesmo. Mas agora vamos entrar um pouco nas áreas da psicologia. É só uma coisa importante da gente falar, Mari. Assim, a gente pegou grandes tópicos, né, grandes tabus ou grandes conceitos que de forma geral sobre a psicologia. Então aqui a gente vai pincelar todos esses termos. A gente aqui não tem hoje, nesse momento, a possibilidade de aprofundar muito cada um desses conceitos. Mas se surgir dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Estamos aqui para isso, tá? É isso aí, pessoal. Então, a gente tá aberta, tá? A gente vai pincelar, mas se surgir dúvida, além do que a gente apresentar aqui, se não der pra gente responder tudo hoje, a gente tá super aberta para responder vocês nas nossas redes depois, tá bom? Mas vamos começar a falar das áreas da psicologia. Você viu que eu coloquei no plural, né? A gente fala que é psicologia as, né? Porque existem várias áreas de atuação onde o psicólogo pode atuar. Então aqui a gente vai dar uma pincelada das principais, tá? Então vamos começar falando da principal, que quando você fala de psicólogo, qual que é a figura que você lembra? Do psicólogo no consultório. Então vamos falar da psicologia clínica, tá? A psicologia clínica nada mais é do que estudar os transtornos mentais e as manifestações psíquicas. E aí, o psicólogo clínico, ele pode atuar tanto no consultório, que nem as pessoas já imaginam, né? O psicólogo atuando no consultório, mas acreditem, o psicólogo clínico também pode atuar, por exemplo, no campo das políticas públicas, né? Ajudando a criar leis, por exemplo, né? Então, esse profissional na clínica, ele vai ajudar na prática da psicoterapia, que é uma das mais conhecidas atualmente, assim como em outras áreas de atuação, né? Outras práticas, como aconselhamento, orientação, encaminhamento, dentre outros. Avaliações, né? Às vezes é muito comum, preciso do psicólogo para minha cirurgia bariátrica. Então precisa de um psicólogo clínico que entenda mais ou menos disso para que ele consiga este aval, né? Então é amplo, mas fiquem tranquilos que na psicoterapia a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? É isso aí. Uma segunda área bem conhecida também é a área escolar. Então, esse profissional no âmbito da escola, ele vai ajudar sempre em prol do bom funcionamento dessa instituição. Então, ele vai olhar como é que tá os alunos, por exemplo, como é que tá os professores, os funcionários, a comunidade também ao entorno, a família. E sempre, tem que deixar bem claro esse ponto aqui, sempre visando o bom funcionamento da instituição. É esse o objetivo do psicólogo dentro da escola, por exemplo, né, amiga? Isso mesmo. E a área organizacional, por exemplo, que também é bem conhecida, né? Hoje fala assim que é a psicologia organizacional e do trabalho. Tem essa diferenciação entre o psicólogo na organização, né, atuando em prol da organização, do funcionamento da organização. Então a gente pensa no recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, pesquisa de clima, entre outros também tipos de atuação para o desenvolvimento daquela organização. E aí pode ser dentro, né, desde aquela seleção, que é o que a gente conhece, o famoso
as consultorias de RH, quando a gente vai para as entrevistas, para a dinâmica, o que eles estão querendo falar pra gente. Então, é o psicólogo não querendo avaliar quem é bom e quem é ruim, tá, gente? Porque as coisas não são assim. Mas aquela pessoa, será que ela vai se dar bem naquele lugar? Será que ela vai acrescentar para aquele lugar e aquele lugar também vai fazer bem para ela? Então vocês percebem que isso também, de certa forma, é em prol da saúde mental? Daquela pessoa, daquela instituição? É isso aí. Tá? E aí também dentro da organização, porque aí entrou, mas ainda tem muito chão pela frente. O que a gente vai fazer então para que as pessoas se sintam efetivamente bem nesse lugar, né? Isso aí. Então, a Cris pincelou um pouco sobre essa área da psicologia organizacional, né? A importância também que a gente está falando aqui, que o psicólogo dentro da organização, ele também vai visar o bem, né? O bem-estar, a qualidade ali daquela empresa. Ele tem que ficar de olho nisso, observar isso, né? E a área da psicologia do trabalho, né, que tem essa diferenciação, ela vai atuar em prol do trabalhador, né? E vai visar esse trabalhador. Então, por exemplo, tem o campo da saúde do trabalhador, saúde e segurança, né? Tem outro campo também em relação à motivação, como é que está a motivação dos trabalhadores das empresas, por exemplo. Então, os psicólogos, né, nessa área da psicologia do trabalho, podem atuar dentro desses contextos, por exemplo, tá? Aí vamos para outra área que também é bem conhecida, que é a área da psicologia da saúde, né, psicologia hospitalar. Então, o profissional psicólogo dentro do campo do hospital, então vamos imaginar assim, quando você vai no hospital, como você está? Você está numa situação de doença, né? De sofrimento. Então, o profissional psicólogo dentro desse hospital, ele vai procurar minimizar esse sofrimento causado pela hospitalização também, né? Então, além de prestar assistência pro paciente, né, que está ali no hospital, ele também vai prestar assistência e suporte para a família e também para a equipe. Perfeito. Para a equipe. Porque é uma instituição também, né? Assim como a escola, assim como a empresa. Isso. É isso aí. Então, o psicólogo dentro do hospital, ele vai trabalhar junto com uma equipe multidisciplinar também, sempre visando o bem-estar daquela instituição também, do paciente, da família, enfim. E existe também, pessoal, o psicólogo, né, da saúde que não está necessariamente dentro do hospital. Então, ele pode estar, por exemplo, dentro de um CAPS, pessoas que estão chegando aí a alguma situação de algum transtorno psíquico, com alguma dificuldade nesse sentido, às vezes com alguma dependência química. Então, esse profissional também vai estar lá para atuar em outras áreas da saúde, né? Que é a atenção primária e a atenção secundária. Então, também vai ter em UBS, às vezes vai fazer trabalhos em grupo, em AMAs, então vai atender a população de uma forma também mais front, assim, né, digamos, mais para todo mundo ali, para todo mundo chegar. Exatamente. Existem mais. Então, ó, se a gente for falar brevemente, não sei se vocês já ouviram falar do psicólogo do esporte, uma figura menos comentada, mas hiper importante, né? Quando a gente fala aí de esporte de alto rendimento, imagina a concentração e o trabalho emocional que esse atleta precisa ter na hora de passar por uma pressão como ir para as Olimpíadas, por exemplo, ou de ir por um campeonato importante na carreira deles, né? Então ele vai estar ali, vai atuar junto com o treinador, junto com aqueles atletas, para que esse rendimento seja até mais bacana para ele, que ele se sinta confortável dentro do lugar que ele está, né? Esse atleta. Existe aí também, por exemplo, o psicólogo comunitário ou psicólogo social, que vai estar aí na grande parte da sociedade. Então vão trabalhar com pessoas muitas vezes em vulnerabilidade social, pessoas que às vezes estão vivendo em situação de rua, pessoas que estão às vezes também nessa questão de alguma dependência química, que a família está passando por isso. Esse psicólogo chega para atuar ali, ele chega para atuar diretamente nas comunidades e em vários outros setores da sociedade, de forma que ele consiga alcançar os mais diversos públicos, pensando muitas vezes em questões de vulnerabilidade, de exclusão, né, de dificuldades materiais e às vezes de alguns recursos psicológicos também, né, vai atuar diretamente com essas famílias. Então esse psicólogo social e comunitário vai estar ali para isso também, para atuar dessa forma. Psicólogo jurídico, pessoal, então vamos supor, tá tendo aí uma separação litigiosa, pai e mãe, naquela situação, brigam pela guarda do filho. Mas será que aquela pessoa vai ter condição de
realmente cuidar bem desse filho? Efetivamente, Né? Às vezes o juiz ele não tem um recurso técnico para avaliar isso, então ele precisa do auxílio de um profissional para que ele avalie essa questão e ajude o juiz a tomar a melhor decisão. Isso é um dos exemplos das grandes atuações que o psicólogo jurídico vai ter. Outro ponto importante deles é a adoção, não é? Nossa, será que aquele casal, quando adotar aquela criança, vai fazer um bem para aquela criança? Então o psicólogo precisa entrar nessa área, nessa questão também. Isso, então a gente vê muito psicólogo jurídico atuando, por exemplo, em fóruns, né? Sim, sim, sim. E aí, gente, né, esse também é um clássico, acho que já está um pouco mais difundido, que é o psicólogo fazendo o trabalho de orientação profissional. Chegou o adolescente no colégio, o ensino médio, aquela pressão, e aí, o que você vai fazer da vida? Mas, meu filho, isso não dá dinheiro. E aí a avó chega e fala que tem que prestar um concurso público. E aí, o que esse jovem vai fazer diante desse mundaréu de vozes ao escolher a profissão dele, né? Isso, é como se ele estivesse chegando, assim, do nada na vida adulta, né? Ele tá ali, lá no ensino médio. Na vida, que ele conhece. Exatamente. Aí agora preciso escolher uma profissão, vou adentrar dentro de uma instituição, agora vou começar a ter outras responsabilidades também, e isso acaba dificultando. E o psicólogo, gente, ele tá aí pra isso, então ele vai fazer com essa pessoa um trabalho de autoconhecimento, para ele entender o que faz sentido para ele, o que aquilo não vai fazer, ou se às vezes ele está muito empolgado com determinada área, mas que passa por uma determinada fase, não necessariamente isso se propague. O trabalho de orientação profissional tem essa função, e não é de falar, faça isso, né? Porque não é um trabalho de um psicólogo, é um trabalho de um... Quando a gente faz teste no Facebook, que você fala, você deu isso. O psicólogo, ele vai construir em todas essas áreas, é importante salientar isso, né, Mari? É um processo de construção sempre com a pessoa. Não é de um direcionamento único e exclusivo. Isso. Até porque o papel do psicólogo maior é buscar a autonomia do cliente, né, do paciente. Então, se a Cris falou, se a gente pegar e falar assim, faça isso, a gente não tá dando autonomia, né, e sim dando dependência. Né? Exatamente, perfeito, Mari. Então, e também existe a orientação profissional, para quando eu tenho lá 40 anos, não quero mais seguir essa carreira, o que eu vou fazer? Né? Esse profissional ele também vai te ajudar a repensar a sua carreira. Isso também pode ser num coach, inclusive. Exatamente. E também tem o neuropsicólogo, que também já está ficando mais difundida, né, essa área, que é o seguinte, desconfio que meu filho tem alguma questão cognitiva. Então o que eu vou fazer? Vou procurar um neuropsicólogo que tem uma série de ferramentas específicas para avaliar se isso é verdade ou não. Ok, tem uma dificuldade cognitiva. Em qual área? Área de raciocínio lógico, área de linguagem. Então, qual que é o processo que eu vou precisar fazer aí com ele para que ele consiga potencializar essas habilidades, né? Aí até um psicopedagogo pode entrar também. Sim. Pode ser tanto um pedagogo quanto um psicólogo. Gente, tá vendo que mundaréu, né? O neuropsicólogo, ele também consegue fazer a reabilitação cerebral. Então, por exemplo, eu sou um idoso, tô entrando em processo de senilidade, tô esquecendo muito das coisas. Não tô lembrando das palavras. Ele percebe isso, já vai ver com o neuropsicólogo o que tá acontecendo mais ou menos. Esse profissional ele vai avaliar e vai construir com ele formas dele evitar um pouco essa perda, de diminuir a velocidade dessa perda e, dependendo do caso, de recuperar algumas habilidades também. Então vocês percebem, né? O psicólogo ele pode estar em instituições, pode estar diretamente com a pessoa, com criança, adulto, idoso, nenês. Então, é um mundo, né, muito amplo. Então, o psicólogo, gente, ele vai muito além daquele psicólogo na salinha, naquele lugar. A ideia é que cada vez mais a gente consiga estar ampliando e chegando nas pessoas, né? A psicologia é pra isso. Isso, exatamente. E aí, olha, a gente não tá vendo né, as perguntas que vocês estão mandando, mas depois a gente vai querer saber se tem algum estudante de psicologia aí, se tem alguém que pretende estudar psicologia. E quem quer só saber, né, o que é a psicologia, enfim, tem uma indicação de livro que a gente quer passar aqui pra vocês, que é o Psicologias, tá? Que é da Ana Mercedes Bahia Bock, Maria de Lourdes Trace Teixeira e Odair Furtado. Esse é um livro, assim, bem, né? Não, ele é muito legal. Muito legal, que dá pra vocês verem um pouco mais sobre as áreas. Depois a gente coloca pra vocês aí também essa indicação, tá bom? E aí, pessoal, se a gente fosse parar pra pensar, né, que a gente fala dessas linhas da psicologia. Aqui eu vou ser bem breve,
Mas é só para vocês entenderem, né? Que se vocês forem a um psicólogo, vocês forem, estou precisando de psicoterapia, vocês entenderam isso. Quando vocês chegarem lá, independente da abordagem que essa pessoa siga, o objetivo dela vai ser auxiliar você no seu sofrimento psíquico, né? Que alivie um pouco essa dor e que pense em formas de transformar essa questão. Mas existem aí formas de olhar para você. E é isso que a gente chama de lente. As abordagens são lentes que nós colocamos para ver as pessoas, né? Eu acho legal pensar aqui naquele objeto, mano. Então, isso. tá. Pega um, isso aí. Então, gente, peguei um pente, tá? Tava aqui na mão. Vocês percebem que vocês estão olhando o objeto nessa perspectiva. Eu e a Mari estamos olhando em outra perspectiva. Se houvesse uma pessoa aqui, ela conseguiria olhar essa parte, outra pessoa aqui, essa parte, embaixo ia ficar uma coisa maluca, tudo listradinho. Então, assim, as abordagens são diferentes formas de se olhar para o mesmo fenômeno. Nenhuma forma é melhor ou pior do que a outra. São apenas formas diferentes. Então, eu vou só adentrar, pincelar mesmo, né, como a gente estava falando, só para vocês entenderem o que existe mais ou menos aí de psicologia. Então, vocês já devem ter ouvido falar da psicanálise, que é uma das linhas da psicologia. Mais comuns, né? É difícil, né? Uma pessoa que nunca tem ouvido falar. De Freud, por exemplo. De Freud, né? Quem que é esse tal de Freud? Pois é, o Freud é um dos precursores aí da psicanálise, que vai olhar para o indivíduo naquele aspecto inconsciente dele, que vai olhar questões, às vezes, voltadas aí à infância, alguns eventos primitivos nesse sentido, né, de ser da regressão, do passado, e como que isso vai influenciar em toda a vida dessa pessoa, na infância, adolescência, na fase adulta, né. Então ele vai olhar para todas essas questões, para traumas, para sintomas, para tentar trabalhar isso. Existe aí o psicólogo comportamental, que vai olhar diretamente para comportamentos que de alguma forma prejudiquem a pessoa, e vai pensar em formas de atuação direta naqueles tratamentos, reforçar aqueles comportamentos que estão dando certo, que é legal pra você, então ele vai fazer um pouco disso. Tem o cognitivo comportamental, que entra pensando assim, em crenças limitantes, poxa, você acredita nisso? Então será que você não está muito travado por isso que você acredita? Vai entrar nessas questões subjetivas do pensar, do conhecer, da linguagem, da memória. Gente, estou falando de uma forma muito breve, tá? Existe também aí, por exemplo, a psicologia junguiana, né? Que é uma outra figura importante da psicologia. Vai trabalhar com símbolos que a humanidade tem, com arquétipos, que é um conceito específico da psicologia junguiana, né? Que é a psicologia analítica. Vai trabalhar com luz e sombra, né? Então, qual que é a minha sombra? Qual que é aquele meu lado que, de alguma forma, é mais obscuro, né? Então, ele vai trabalhar com essas questões. Existe, por exemplo, a fenomenologia. Dentro da fenomenologia, vocês já podem ouvir falar na psicologia humanista, existencial, a abordagem centrada na pessoa, que vai trabalhar aí o ser humano de uma forma complexa. Ela começou justamente na filosofia, vai pensar na existência humana, na complexidade, na singularidade de cada um, e vai dar essa atenção voltada a esse sentido. Pessoal, vou deixar muito claro que eu não vou entrar mesmo em nenhuma dessas abordagens. Mas que quando a gente chega no psicólogo, ele pode ver as suas questões de diferentes formas, né? E a abordagem, ela também não define o profissional. Porque às vezes o profissional usa mais de uma, troca com o outro, desde que o intuito desse profissional seja realmente auxiliá-lo na sua questão. Então, é um processo que está lá valendo a pena para você, né? Independente deste olhar. Exatamente. Então a nossa ideia é mais dar uma pincelada geral para vocês entenderem, contextualizar um pouco esse terreno da psicologia, para quem ainda não entende, né, que tá chegando, enfim, porque a gente vai começar agora a quebrar os tabus, né? Chegou a hora, gente, prepara que agora vem. Que está por trás aí da psicologia e que ainda assim é muito comum, né? Então vamos começar por esse aqui, que dói os nossos ouvidos. É verdade.
Não dá pra negar, gente, mas tudo bem. Estamos aqui pra isso. A gente tá aqui para esclarecer. pra esclarecer. Isso, porque uma das nossas funções também é psicoeducar, Sim, né? Orientar, trazer informação. É esse o nosso objetivo também na Psicomplemente. Então vamos começar por esse aqui. Quem vai no psicólogo é louco? Essa é uma das perguntas não, afirmações, né, que as pessoas fazem. E tem muito isso, muito comum hoje em dia ainda as pessoas falarem, mas você vai no psicólogo? Você é louco? Você não é louco, mas pra que você precisa disso? Né? A gente gosta de dar exemplo, né? A Cris trouxe o pente, vou trazer um outro exemplo pra vocês. Eu tava conversando com uma pessoa bem querida, né? Ela disse assim pra mim, Mari, o projeto de vocês na Psicomplemente está me ajudando tanto a entender um pouco mais sobre a psicologia em si, enfim, porque antes eu tinha uma amiga e essa amiga fazia psicoterapia e eu via ela tão feliz, mas por que ela fazia psicoterapia? Né? Não tem por que fazer psicoterapia e hoje, com os textos de vocês, a forma como vocês estão esclarecendo, dá pra entender que o quê? Quem vai no psicólogo é aquela pessoa que tem lucidez, que quer procurar se conhecer, que também quer prevenir, porque ir no psicólogo não necessariamente você tem um conflito, né? Alguma questão que quer ser trabalhada, mas você pode ir também pela prevenção. Isso é um dos pontos que a gente vai falar depois, no nosso último tópico, que é quando devo ir ao psicólogo, tá? Mas para quebrar de vez esse tabu aqui com vocês, não, pessoal. Quem vai no psicólogo não é louco, tá? Então, a gente tá aqui também para esclarecer, dar o respeito também para as pessoas que estão buscando esse processo, porque são processos sérios. A gente está falando aqui do psicólogo na figura da clínica, né? Da psicoterapia, psicoterapeuta, enfim. E aí, gente, até é legal de entrar, né? Porque às vezes a pessoa ela sabe que ela tá precisando de terapia, tá precisando buscar psicólogo, mas tem aí um pai que fala, será porque você é louco? Você é doente? Você tem problema? A pessoa que busca o psicólogo, ela está buscando uma ajuda. Pode ser para o autoconhecimento, pode ser para um direcionamento de vida, mas também pode ser, gente, por questões angustiantes, por dificuldades, às vezes, muito fortes, na forma como a pessoa se relaciona, ou nos problemas que ela tem na casa, na família, no trabalho, não sabe lidar com as questões que vêm para ela. Às vezes as pessoas também vivenciam alguns tipos de dificuldades, como a depressão, a ansiedade. A pessoa, às vezes, pode chegar também a ponto que a pessoa não quer levantar na cama, então é até difícil para o psicólogo porque tá difícil de sair da cama. Exatamente. Então, acho que é um grande tabu, né? É muito importante a gente falar disso, porque às vezes nós vemos uma outra pessoa em sofrimento psíquico. Essa pessoa precisa da ajuda de um psicólogo, né? E não só não tem nada de errado com isso, porque ela precisa disso. E isso é capaz de transformar a vida dela em tantos sentidos que ela nem imaginaria no começo, né? Então, gente, é para a saúde, né? Não é no processo necessariamente de doença. Você pode até chegar no psicólogo em um processo de doença, mas é para a sua saúde mental, independente, né, do objetivo que seja, né, Mari? É isso aí. Essa questão dos objetivos, quando eu devo procurar um psicólogo, a gente vai falar um pouco mais pra frente, é um tópico só disso. A gente vai adentrar um pouco mais, tá? Mas a gente tá aqui olhando, né? Tem uma foto que tá rolando aí pelo Facebook, que eu achei bem legal pra gente falar aqui. Dizia assim: dificilmente uma pessoa viverá sem passar em um psicólogo. Estamos nas escolas. Oi? Quer mostrar a foto do pessoal? Não, eu tô lendo só. Por que estão perguntando? Não, só se você quiser. Gente, é que a Paty Haddad que está nos filmando, tá? Ela perguntou se eu queria mostrar a foto pra vocês. Se eu mostrar, vocês não vão ver, porque aqui só tá o escrito, tá? Mas enfim, eu vou ler o que estava escrito na foto. Dificilmente uma pessoa viverá sem passar em um psicólogo. Estamos nas escolas, nos hospitais, consultórios, processos para obtenção de carteira de motorista, por exemplo, também na psicologia no trânsito, sistema de assistência social, instituições de ensino superior, órgãos de administração pública, em unidades do Poder Judiciário, etc. Então, eu achei bem legal trazer o escrito, né, do que estava dizendo lá nessa foto, justamente por isso, porque qualquer pessoa, né, uma vez na vida vai passar esse profissional, porque nós estamos em todos os lugares. É isso aí?
Pessoal, é uma pergunta simples, né? Mas que acaba surgindo muito. Quando a gente fala assim, vou pro psicólogo, então a pessoa fala, eu vou pra terapia. A psicoterapia, né? Quando você vai para um psicólogo, passar na clínica semanalmente, aí com determinada frequência, para você trabalhar as suas questões, isso se chama psicoterapia, tá? Por quê? Você está indo lá com um profissional devidamente preparado para isso, com as competências técnicas, acadêmicas, emocionais, porque o psicólogo também precisa fazer esse trabalho com ele para receber as suas questões. Então isso é a psicoterapia. Terapia é uma forma mais geral, né? Não tá errado falar terapia, mas existem outros tipos de terapia. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na massoterapia. Massoterapia é um tipo de terapia através da massagem. Por exemplo, aromaterapia. Então a pessoa vai trabalhar determinadas questões entrando em contato com diferentes tipos de aroma, cromoterapia com as cores e assim por diante, né? Existe um dicionário de tantas terapias. Né? Então, só para deixar clara, a psicoterapia, quando você vai para esse profissional devidamente preparado, ou psicólogo, né, formado em si, com o CRP ativo, que é o registro da categoria de psicólogos, e também também é possível fazer isso com um psicanalista, que não necessariamente cursou a faculdade de psicologia, mas fez um curso específico de especialização para estar apto para o seu atendimento, tá? Existem esses dois tipos de profissionais quando vocês vão a uma psicoterapia, né? Quando é psicanalista mesmo é mais conhecido como análise, né? As pessoas falam, estou indo na minha análise também. É isso aí. Então a gente só quer diferenciar um pouco esses dois termos, tá? Para dizer que esse termo psicoterapia é o termo do psicólogo, né? Porque só psicólogo que é devidamente capaz, vamos dizer assim, por causa dos 5 anos de formação, do registro, enfim, que é o que está especializado ali para exercer esse tipo de terapia, que é a terapia psicológica, chamada como psicoterapia, ok? Vamos pro próximo. Olha essa aqui. Essa aqui é bem comum. O que eu vou falar no psicólogo, né? O que eu devo falar no psicólogo? Essa pergunta surgiu muito pra gente, né, amiga? Sim. E é bem comum. Então, assim, as pessoas às vezes lendo os nossos textos, refletindo, aí pensam assim, da importância de procurar um psicólogo, enfim, mas depois tem um outro tipo de resistência que é essa, né? O que eu vou falar no psicólogo? Quando eu estiver ali com ele, né? Será que eu posso me abrir? Será que ele vai ficar calado ou não? Será que ele vai guardar segredo, por exemplo? Então tá tudo junto aí e agora eu vou explicar. Então, como acontece o que acontece na primeira sessão, por exemplo, né? Quando a gente fala da psicoterapia, né? Você chega lá com o profissional, independente da abordagem, a gente quer deixar claro aqui, esse profissional, ele vai estar ali para te ouvir, para acolher e para te ajudar. Então, essa pergunta, o que eu vou falar no psicólogo? Gente, a primeira questão que o psicólogo vai falar para você, que é bem comum você ouvir, né? O que te trouxe aqui? Né? O que te trouxe aqui? Então ele vai procurar entender o que fez você chegar até ele. Porque a partir daí, ele vai traçar, né, em conjunto com você, um caminho para alcançar o objetivo dentro do motivo de você ter procurado o auxílio psicológico. Mas é sempre importante deixar claro, gente, que ali no set terapêutico não existe julgamento, não existe certo e nem errado. Então, o que eu devo falar? Vai depender do que você quiser falar. É isso, né? O que eu devo falar? O que você quiser falar. É isso, é o espaço, né? Quando a gente recebe uma pessoa na psicoterapia, a gente sempre tenta deixar isso muito claro, né, Mari? Este aqui é um espaço seu, é um tempo seu. O que você quiser falar, o que você quiser guardar, pra quando você se sentir à vontade, você pode ter esse momento ali, né? É o cuidado consigo. Então isso é muito, muito de cada um mesmo, né? E tem essa questão que é o que a gente fala bastante, que é o espaço protegido. O espaço livre para eu me expressar da forma como eu quiser. Livre para eu tentar me compreender da forma que eu quiser, para usar os recursos que eu quiser.
e é protegido, porque ali você está protegido por um profissional adequado, que vai ter o cuidado do sigilo com as coisas que você fala, né? Então não vão ser coisas que vão sair sendo espalhadas. Às vezes a gente coloca coisas muito íntimas, muito profundas, que envolve dores ou que envolve segredos, mas ali é o teu momento, e é o momento para você falar disso, né? Exatamente. E é importante que, né, quando você vai para um psicólogo, acho que já é legal colocar isso, é importante que você se sinta confortável, né, com a pessoa. Claro, com certeza. Porque às vezes você vai, né, vai passando com uma pessoa, mas não sente que tem a liberdade para falar uma coisa que é super importante para você. Ou quer falar, mas não sai, porque tem algum receio de ser julgado. Gente, quando você vai no psicólogo, é o teu espaço. Então, se você não se sente confiante, talvez não, vale você pensar quanto que isso tá valendo pra você, né? É a psicoterapia. Então, até o momento, o que você quiser falar, fale, né? Exatamente. Porque a gente quer deixar claro que o espaço é de vocês. O espaço é protegido, né? Reforçando aí. Então, tudo que você falar lá, o psicólogo não vai sair falando pra ninguém, gente. Tem um sigilo. Então, é tudo confidencial, né? Então, esse é o espaço qualificado para isso. A escuta do profissional também está qualificada para isso, para ouvir o que você quiser falar, tá bom? Vamos para a próxima. Aí, pessoal, a gente pode perguntar assim. O psicólogo vai me falar o que eu devo fazer? Assim, o psicólogo, ele vai falar o que eu devo fazer, gente? Essa é uma pergunta que não é tão simples assim de ser respondida. Então, assim, lembra que eu falei pra vocês no começo da live sobre algumas abordagens? Algumas abordagens vão direcionar um pouco o que você pode fazer na própria sessão, né? Quando você estiver lá com o profissional, ou quando você estiver em casa. Então, alguns vão dar algumas tarefas, vão auxiliá-los para que vocês consigam chegar ao objetivo e aí que vocês propuseram juntos. Mas, de forma geral, pessoal, quem decide o que vocês querem para vocês são vocês mesmos em construção com esse profissional. Então, o psicólogo, ele vai ser ali um facilitador e um mediador. Ele vai ser uma ferramenta para quê? Para que o quê? Aí o que você quiser. Para que se aprofunde o autoconhecimento, para que se trabalhe o autocontrole, enfim, né? São 1000 demandas. Então, o objetivo de vocês é decidido juntos. O psicólogo, ele não é um conselheiro. E isso é muito importante a gente deixar claro aqui na live, né? Não é aquela figura que vai falar assim, faça isso ou não faça isso. Porque senão, vocês percebem, não é que a Mari falou assim, o processo de psicoterapia não é levar a pessoa à autonomia? Se eu falo pra ela o que ela deve fazer, então ela depende da minha figura. Isso. Então, pode falar, né? Pode falar. É que acho que eu tô entrando no tabu da Mari. entrando no meu tabu, gente. Mas aqui é uma complementa na outra, a ideia é essa. Por isso E se complemente, gente, é isso. Mas enfim, entrando nesse próximo tabu, que tá bem ali ligado, né? Que quando você chega lá no psicólogo, você tem essa ideia do psicólogo te falar o que você deve fazer. Às vezes, culturalmente, você pode estar pensando isso, porque quando você vai conversar com o amigo, né, às vezes te fala, olha, dentro da vivência dele pessoal, né, às vezes ele passou por alguma coisa, e aí deu certo, não deu, enfim, e aí ele vai te falar, faça dessa forma, né? Mas quando você vai chegar no psicólogo, o psicólogo não vai te falar o que você tem que fazer, porque o objetivo é esse, é fazer com que você tenha os famosos insights, né? Que é você refletir e você mesmo encontrar qual que é o melhor caminho para você. Porque imagina só, eu chegar e falar assim, olha, o certo, né? A gente fica naquilo, o certo é você fazer isso. E aí, a gente distorce tudo que a gente tá falando aqui. Porque a ideia não é ter certo nem errado. Você, dentro da sua história de vida, de tudo que você já passou, do que você está querendo buscar, dentro do seu tempo, claro, sempre esperando o seu tempo, respeitando o seu tempo também. O profissional, ele vai estar ali para te dar um suporte, né? Essa é a ideia. Ele vai te dar um suporte e vai te ajudar para que você vá refletindo qual que é o melhor caminho para você. Tá? É o foco na pessoa, né, Mari? Foco na pessoa, exatamente. Então, já diferenciando um psicólogo de um amigo, entra muito nisso também. Porque além de o psicólogo, né, ele tá utilizando de uma ciência, né,
para poder embasar a sua técnica ali, porque é uma ciência, psicologia é uma ciência, gente. Então, a gente vai estar ali com o profissional dentro do espaço protegido, a escuta qualificada, e a relação terapêutica, o vínculo de confiança, as técnicas, enfim. Tudo ali vai te ajudar a te direcionar para que você tenha a sua autonomia, que você tenha a sua independência. Então o objetivo é que o cliente ele resolva, né, a dificuldade dele, o motivo dele ter procurado ajuda no psicólogo, e depois ele passa a caminhar sozinho. Né? É isso que a gente busca aqui. E um amigo é diferente, porque um amigo, você já espera que o amigo te dê um conselho, né? Que é o famoso conselho. Ah, o que eu devo fazer? Eu faço isso, eu faço aquilo. E o psicólogo, ele não vai fazer isso, ele não vai dar conselhos, tá, gente? Então, acho que mais ou menos é isso, né? E acho que a pessoa, né, Maria? É nesse sentido, né? Às vezes, por exemplo, o seu amigo, alguém da sua família, alguma pessoa do seu círculo social, o que faz determinada pessoa feliz, não necessariamente te faz feliz também. E às vezes surgem alguns sentimentos conflitantes, tipo, será que eu tô errado? Deve ter alguma coisa diferente comigo? Ou eu devo mesmo fazer o que a outra pessoa faz, porque isso é que faz mais sentido pra ela? O psicólogo, gente, ele vai ficar ligado no que faz bem pra você, né? Então, o que vai te fazer feliz? E ele é assim, julgamento nesse sentido, né, Mari? Porque não existe esse espaço, essa moralidade, desse conceito do certo, do errado, dessas limitações, né? Pessoal, outra questão importante que surge bastante é como escolher um psicólogo. Eu acho que não é fácil responder essa pergunta. Eu também acho que não existe fórmula, né, Mari? Não existe. Mas existem formas pelas quais as pessoas chegam no psicólogo. Eu vou listar mais ou menos pra vocês. A clássica é a indicação, né? Nossa, passei lá no fulano, maravilhoso, mudou minha vida, né? E dá uma segurança. Isso quando você ouve outra pessoa falar, você fala, beleza, eu vou lá. Indicação costuma ser uma fonte importante, tanto para o profissional, né, que vai fazendo bons trabalhos com as pessoas e acaba sendo indicado naturalmente, e para a própria pessoa que vai já se sentindo mais confiante. É só uma coisa importante de falar, pessoal, não é recomendado que haja o mesmo psicólogo para pessoas muito próximas do mesmo círculo, de um círculo social. Mesmo às vezes quando é amigo, mas é um amigo muito próximo, pai e mãe, irmão e irmã, né? Pessoas que convivem muito juntas, o recomendado é que eles tenham profissionais diferentes, né, para passar na psicoterapia, até para que o profissional consiga se dedicar a você, né? É diferente, por exemplo, quando você tem psicólogo do casal, que aí vai lá o casal e eles vão colocar as relações dele e aí o profissional vai pensar nos dois, né? Ou um psicólogo da família. Mas quando o psicólogo é individual, a gente recomenda que cada um tenha o seu próprio profissional, né? Tem outro, gente, que é a formação. E a formação, eu vou colocar aqui mais no sentido de especialização. Vamos supor que eu procure o psicólogo porque eu tenho bulimia, porque eu induzo vômitos depois que eu como para que eu tenha um corpo perfeito, a meu ver, né? E aí, então, uma das formas que eu posso escolher o psicólogo é procurando o profissional que, por exemplo, tem uma especialização em transtornos alimentares. Isso também é possível. Então, esse profissional provavelmente vai ter mais recursos técnicos para auxiliar na sua demanda, tá? Uma outra opção, localização. Principalmente aí para quem vive nas grandes cidades, como eu e a Mai, né? A gente é de São Paulo, então a gente sabe a loucura que é se você tá em um extremo da cidade, pra você ir pro psicólogo no outro extremo vai demorar 3 horas, ou no transporte público, ou no trânsito, e isso pode ser que desmotive você ao longo do processo, né? Então é bom que tenha um profissional mais ou menos próximo da sua residência, do seu trabalho, ou de algum lugar que você frequente. E o outro é preço, gente. Preço, porque o psicólogo também precisa caber no seu bolso. Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano é demais, né? Quero muito passar com esse psicólogo. Mas o fulano, naquele momento, cobra um valor muito acima daquilo que você pode pagar. Mas aí, poxa, você está com tanta vontade que você vai lá e começa. No meio do processo, pode ser que você tenha que desistir porque não pode mais pagar. E aí, aquele processo que você já tinha começado a construir vai ficar parado. Como um prédio que começa a ser construído e fica a obra embargada, né? Brincando dessa forma, talvez então valha a pena você procurar uma pessoa, tanto que seja ok para você ir e vir, e que você consiga pagar também. Gente, o que é importante? Relação terapêutica é aquele que você se sente bem com o psicólogo. Mas fulano me indicou, mas ele tem especialização, mas ele é do lado de casa. Ok,
Se você não se sentiu bem, provavelmente não seja... E não quer dizer que necessariamente o profissional não seja bom, tá, gente? É questão de vínculo mesmo. Vocês precisam se sentir à vontade com esse profissional. É isso aí. A gente tá chegando no final já, tá, gente? Só pra depois a gente abrir para as dúvidas de vocês, tá bom? Mas essa aqui que já entra na questão do preço que a Cris falou aí. Quanto custa um psicólogo, né? Tem muitas pessoas que deixam de procurar um psicólogo hoje ainda, por exemplo, mesmo sabendo que ele é importante, enfim, já chegou na consciência, preciso ir nesse profissional, mas fica assim, o profissional é tão caro, por que eu vou fazer psicoterapia sendo que o profissional é caro e eu posso gastar esse dinheiro comprando bolsas, por exemplo? A gente já viu as brusinhas, né? Tem pessoas que falam isso, gente. Então, esse é um outro tabu também que a gente pode quebrar, porque o que acontece? A pessoa vai lá, vai comprar as bolsas, vai comprar as brusinhas, enfim, ela pode até ter aquele prazer momentâneo, mas a dificuldade dela em si, né, que até uma compulsão, enfim, sei lá, não está sendo resolvida. Né? E a ideia é que ela vá para o profissional para que o profissional possa auxiliá-la, né? Dar esse suporte para que ela possa resolver o problema dela. Mas enfim, então a ideia principal. Quanto custa esse psicólogo? O que cabe no meu bolso é tanto. Só que eu fui no profissional tal que me indicaram, ele cobra tanto na sessão. A gente tem uma tabela, nós psicólogos temos uma tabela que é visada pelo conselho, que tem o valor mínimo, médio e máximo, tá? Mas a média é de R$200 a sessão. Só que o que acontece? R$200 é muito caro, ok. Acaba fazendo com que a pessoa não vá procurar. Mas a ideia é o que, gente? Não deixe de procurar esse profissional, isso que a gente quer deixar claro. Antes, liga para esse profissional, pode perguntar para ele, se sentir à vontade, conversa com ele antes por telefone, ou então ele mesmo vai te falar, vem aqui para uma primeira consulta, a gente vai conversar. Se esse profissional ele não tiver a condição também financeira para poder atender dentro do valor que você propôs, ele também pode te indicar para outros profissionais, porque, gente, existem profissionais, psicólogos que têm horários na agenda para valores sociais. Por exemplo, entendeu? Isso é uma... Não são poucos, né, Mara? É importante a gente falar isso. Isso, exatamente. Então, geralmente, né, esse profissional, ele trabalha aí com um preço médio das sessões dele. Às vezes ele consegue flexibilizar até tanto, de acordo, às vezes, com a condição da pessoa e com o que ele consegue receber. E às vezes, poxa, não consigo atender por esse valor. Mas ele provavelmente vai procurar outras pessoas para te indicar, para ser atendida por esse valor, né? Então, é um tabu muito grande. Pessoas não vão no psicólogo porque é caro. Mas vá pesquisar algum profissional, né, que consiga te atender nesse valor. E os próprios profissionais vão... A gente tem uma rede, né? Exatamente. A gente tem uma rede de contatos que a gente vai fazendo esse trabalho juntos. É isso aí, mas não deixem de procurar ajuda. É isso que a gente quer deixar bem claro. Não deixem, tá? E a terceira opção é de convênio. Muitas pessoas não sabem que o profissional psicólogo também atua em clínicas credenciadas com convênio, por exemplo. Então, às vezes, dentro do seu convênio, do seu plano, pode ter a cobertura. Então, procurem, gente, procurem, porque às vezes, eu quero pelo convênio porque eu não vou pagar, é uma possibilidade também. Só que a gente quer deixar claro também que esse profissional, para você chegar a ter o psicólogo do convênio, você precisa de uma indicação médica, né? Então, você precisa de uma guia. Então, você tem que passar num médico e o médico vai dar a solicitação das guias para você chegar até esse profissional. E aí, o legal é o quê? Que você ligue no seu convênio, você se informe, porque às vezes também você pode até passar com um profissional que seja particular e o seu convênio cobrir por reembolso, né? Tem a possibilidade de ser por reembolso também, se o seu convênio cobrir. Então, é sempre você que na relação com o seu convênio, liga lá, perguntar essas informações que eles vão te passar direitinho, tá bom? Tá, aí, gente, só assim... Para adentrar, existe uma outra opção, vamos supor assim, você está zerado, não tem uma verba no bolso para ir para psicoterapia. Isso aí. Né? Existe a opção, por exemplo, das clínicas escola. Então, por exemplo, as faculdades, elas têm um curso de psicologia. Os estagiários do último ano de psicologia vão para atendimento. Então, esse valor costuma ser gratuito, tá? Na maioria das instituições educacionais. Isso. A que a gente estudou foi uma Mackenzie, né? E lá é gratuito.
O que acontece é que geralmente para passar, como são muitas pessoas que às vezes estão nessa condição, existe uma fila de espera. E aí o tempo vai demorar de instituição para instituição, mas acaba demorando um pouquinho. Mas às vezes, se é isso que você precisa e não tem condições, é uma das oportunidades. Além de algumas instituições públicas, né, que vale a pena dar uma pesquisada, que atendem psicoterapia tanto individual quanto de um jeito coletivo também, tá? Pessoal, outra pergunta básica que surge bastante, é muito importante, né? Psicologia é autoajuda? Primeira coisa que a gente fala é que é uma pergunta polêmica, porque vão haver posicionamentos diferentes, né? Mas se eu fosse também dar um quadro geral para vocês, seria o seguinte. Quando a gente consome algum produto de autoajuda, seja ele um documentário, seja ele um livro, ele pode ter o objetivo, por exemplo, de te suscitar alguma reflexão sobre alguma coisa na sua vida, sobre algo que você precisa trabalhar, de repente estou com dificuldade no relacionamento amoroso. Eu leio um livro, isso me ajuda de alguma forma a pensar em algo que eu fiz, ou aquelas pessoas que eu atraio, né? Isso é uma demanda que chega pra caramba. Ou, por exemplo, a gente consome às vezes coisas assim, como ser feliz em tantos passos. E aí a gente tem que seguir aqueles passos, às vezes dá um pouco certo, às vezes um pouco errado. Então assim, gente, a autoajuda, ela pode nos auxiliar, às vezes nesse sentido de suscitar alguma reflexão, da gente pensar às vezes de alguma forma um pouco mais ampla sobre determinado assunto. Agora, a autoajuda, ela não substitui a psicoterapia. Então não é porque eu li o livro 7 Passos para Ser Feliz que eu vou ser feliz. Também não estou falando que a psicoterapia é a coisa mais salvacionista, né? Não é que a pessoa entrou no psicólogo, vai sair. Né? Às vezes a psicoterapia é uma coisa importante da gente falar também, né, Mari? Às vezes é um processo doloroso. Porque às vezes não é fácil você chegar e tratar daquelas dores ou daquelas questões. Então também exige coragem para a psicoterapia. Mas, nesse momento com o psicólogo, é uma coisa que é completamente voltada a você. Então, o que é felicidade para o fulano não é para o ciclano. O que é felicidade para você? O que te faz bem? O que não está fazendo? Mas será que você está enxergando isso? Então, o psicólogo, ele vai ter todo esse cuidado para com a pessoa. Isso eu estou falando na psicoterapia clínica individual, né? Existem os psicólogos das outras instituições que vão trabalhar de outra forma. Então, assim, a autoajuda pode te ajudar, né? Pode ajudar. Mas não necessariamente ela substitui a psicoterapia e pode ser que seja o momento que você precise. Pode ser que não, que a autoajuda vá, já dá um help pra você. Então, cabe a você decidir de acordo com a sua própria vivência, né? É isso aí. Então, o último tópico, gente, a gente já tá estourando o nosso tempo. Vamos lá. A gente gosta de falar também, né, Mari? A gente gosta de falar, mas a gente vai ouvir vocês. Calma. Estamos finalizando, pessoal. A última pergunta. Essa última pergunta é para fechar de vez, tá? Porque a gente falou, mas quando eu devo procurar esse psicólogo, por exemplo, não é verdade? Então a gente elencou alguns tópicos para auxiliar vocês nesse momento. Quando que você deve procurar um psicólogo? Então, por exemplo, você pode ir procurar um psicólogo pela busca do autoconhecimento. Você quer se conhecer mais e o psicólogo ele vai te ajudar a refletir, a você se conhecer mais. Esse é um breve conceito, tá? Um outro momento também, vamos supor que você está tendo sentimentos constantes de tristeza, de raiva, de estresse, desânimo, por exemplo. Por mais que sejam emoções, que a gente costuma dizer que são estados afetivos e emocionais que a gente tem normal, mas não é normal essas emoções estarem em excesso, né, atrapalhando a qualidade de vida de vocês. Então, é um dos pontos também para você procurar o auxílio desse psicólogo. Outro ponto, situações difíceis. Por exemplo, se você está vivenciando situações difíceis na sua vida e precisa de alguém para te ajudar a entender, né, essas situações, para enfrentá-las, por exemplo, o profissional psicólogo também pode vir a te ajudar. Um outro ponto, sentimentos de culpa ou dificuldade de lidar com o passado. Então, às vezes você tá no presente, mas é como se você estivesse preso, né? Vivendo isso, como se estivesse preso naquele passado, que faz com que aquele passado seja uma pedra, né, no seu caminho para você conseguir ir para frente. E aí o psicólogo vai te ajudar a entender qual que é a importância desse seu passado, procurar ressignificar ele também, né? É claro que tem um tempo, né, de cada um, que é o que a gente já falou, para conseguir tirar essa pedra aí e alcançar os passos para caminhar. Um outro ponto é situações de separações, luto,
perdas ou mudanças. Quando é Também. algo muito difícil de ser enfrentado, né? Exatamente. Quando eu me separei, não consigo reviver. Quando uma pessoa muito importante morreu e o mundo parou pra mim. Gente, se estagnou, provavelmente você precisa de uma ajuda. Se você tá assim... É claro, foi o que a Mari falou, todo mundo tem o seu tempo. Mas se você tá se sentindo muito angustiado, às vezes é o momento de procurar uma ajuda. É isso aí. Então, dificuldades de relacionamento, por exemplo, também. Manias, medos, fobias, comportamentos alterados também são possibilidades de você procurar a ajuda do psicólogo. E também, gente, por curiosidade, por vontade, quero conhecer mais na prática ali, como que é o trabalho, né? Às vezes, por exemplo, eu quero cursar psicologia, né? Aí eu vou lá para conhecer como que é esse profissional, um exemplo, né? Mas também, por curiosidade, você pode procurar esse profissional. E por último, que a gente deixou por último para ressaltar, é a questão da prevenção, gente. Prevenção, porque sim, né? Cuidar da mente, cuidar das emoções é cuidar da vida. É isso que a campanha Janeiro Branco, por exemplo, propaga, né, gente? Então, é um convite para vocês olharem também essa campanha linda do Leonardo Abraão. É demais, gente. Vale muito a pena e é bem esse o objetivo. Psicologia na sociedade, em todos os lugares, em todos os cantos, né? Que é algo que tem muito a ver, né? Tem muito a ver com o que a gente está buscando. É isso aí. Então, existem várias pesquisas psicossomáticas, por exemplo, que estão dizendo o quanto que as emoções influenciam, por exemplo, na saúde como um todo. Então, se a gente vai, por exemplo, em médicos para fazer exames de prevenção, exames periódicos, por que você não vai no psicólogo para prevenir também a sua saúde emocional, por exemplo? Perfeito. Mas é isso, né, amiga? Vamos finalizar aqui. Estouramos mais ou menos o nosso tempo. Mas a gente vai ler as perguntas aí agora, a gente pede... Reservar uns 10 minutinhos. a gente pede ajuda Pessoal, da parte, né? se não houver tempo aí, eventualmente, pra gente responder todas as perguntas, fiquem tranquilos, né? A gente pode ter esse outro contato depois. A nossa página no Facebook é Psicomplemente. Jogar no Google tá lá. Primeiro link é o site, segundo já é o Facebook, Instagram. A gente é super aberta mesmo, né? Então... Ficou com qualquer dúvida, de repente não foi respondido aqui nesse momento, entra lá, manda um inbox pra gente, manda uma mensagem e a gente tá disponível pra auxiliar vocês, né? Por isso que a gente tá aqui. Vamos começar a ler algumas perguntas, Paty, você ajuda a gente? Vamos lá, meninas. A Adriana Cristina Gomes, ela perguntou como que o psicólogo faz se ao atender a criança ela é muito tímida e não fala nada. Que meios que ele pode fazer pra conseguir essa confiança? Tá. Será que deu pra ouvir aí no vídeo? Acho que sim. Adriana, já faz tempo que você mandou essa pergunta? Já faz tempo a parte que ela mandou? Um pouquinho, quando a Cris estava falando sobre... Tá, Tá, vamos ver. Não sei se ela está aí ainda. Adriana, se você estiver, dá um alô aí. Boa noite pra você. A gente vai responder essa sua pergunta agora, mas se você não tiver também, depois pode dar uma olhada quando puder. Mas enfim, o atendimento infantil, né? Esse também é a dúvida das pessoas, porque como que a criança ela se expressa? Né? A criança ela se expressa pelo lúdico. O que é o lúdico? Pela brincadeira, com os brinquedos. É essa a relação dela. Esse é o mundo dela, né? É o mundo da infância. Então ela fala da questão da timidez, né? Enfim, isso é uma das queixas que às vezes aparece no consultório, mas a forma do psicólogo estabelecer uma relação terapêutica, né, também de confiança com essa criança é através do mundo infantil, através do lúdico. Então a gente costuma utilizar uma caixa, né, lúdica, né, com alguns brinquedos, né, então materiais estruturados, materiais não estruturados. O estruturado, gente, só pra vocês entenderem, aquilo que é mais concreto. Então é o carrinho, é a boneca, é aquilo que a gente pega e vai na fantasia, né? No mundo da criança, na brincadeira da criança. E o não concreto pode ser aquilo que a gente forma. Então você pega uma massinha, eu formo o que eu quiser. Se eu pego um papel, eu pinto, eu desenho aquilo que eu quiser. Então a gente vai percebendo como que essa criança vai se aproximando desses materiais, o que ela vai fazer com esses materiais, para que a gente consiga entender o mundo dela de um outro jeito. É claro que isso depende da idade da criança, do lugar que ela tá. Então a gente brinca, né? Tem uma colega minha que falou assim, que a primeira vez que ela foi atender uma criança, ela tava desesperada. Ela colocou vários brinquedos na sala. Era uma menina de 4 anos.
A menina chegou, passou por todos os brinquedos sem falar nada, sentou e falou assim, eu quero falar sobre a minha mãe. Ela tinha 4 anos, né? Então, não existe essa regra. Essa regra tem que ser assim, é verdade. Né? Mas é claro que cada caso é um caso. Então a gente vai perceber aí. É o tato, né? E o psicólogo precisa muito disso, né? Muito. Então, como que é essa timidez, como que ela é manifestada, como que ela vai se sentir um pouquinho mais à vontade. Então a gente vai pegar ali pra aprofundar um pouco, para que ela se sinta confortável com a gente. E aí a gente vai aprofundando o vínculo com ela de outras formas, além do verbal, né? Que a gente adulto fala muito, né, Mari? Tá doida, mas é bom. Espero que a gente tenha te ajudado aí nessa pergunta aí. Tem mais uma menina, a Adriana Ayla, ela tá com a gente desde o começo. Tá. E ela tá perguntando assim, o psicoterapeuta seria um psicólogo clínico? Não entendo isso. Existe o psicólogo que só atende na sua abordagem, por exemplo, TCC, humanista, etc. E como é o atendimento do psicólogo psicoterapeuta? Se ele olha o paciente, o cliente, faz as primeiras entrevistas e depois. Tá. O psicoterapeuta, Adriana, vou responder essa pergunta aqui também. Ele não necessariamente é de determinada abordagem. Então, o psicoterapeuta é aquele profissional, é aquele psicólogo que está no contexto clínico. Você pode ter um psicoterapeuta que segue a abordagem da psicanálise, ou um psicoterapeuta que é da análise do comportamento, um psicoterapeuta que é da linha humanista, né? Então, a psicoterapia é o processo quando você vem para o psicólogo clínico. E o psicoterapeuta é esse profissional. O olhar dele, né, como você estava perguntando, né, qual que vai ser a lente dele, depende dessa abordagem. Lembrando, gente, a abordagem às vezes não é uma coisa super rígida que super define todo o andar do seu processo. É apenas uma forma de dar um enquadramento, um direcionamento para que vocês consigam seguir e você tenha esse sofrimento, né, ou essa questão mesmo de curiosidade, de prevenção atingidas, né, que você se sinta tranquilo nesse processo. Isso. Ela fez mais alguma pergunta? Ela respondeu tudo? Ela finalizou só perguntando como que funcionava o atendimento, se ele olha o paciente, faz as primeiras entrevistas e depois como segue. Tá. Acho que isso depende de cada abordagem, né, amiga? Desculpa, Paty. Como que ela tá perguntando assim, por exemplo, você inicia com a entrevista inicial e depois como que é o desenvolvimento do processo. Isso. Acho que é legal a gente falar da nossa, né? Tá bom. Da nossa abordagem. Tá. Tá, então aqui, só pra ressaltar, né, a gente, no início, né, a gente se apresentou, eu sou a psicóloga Mariane, a psicóloga Cristina. A gente não apresentou a nossa abordagem, A gente não apresentou a nossa abordagem. A gente atua com a abordagem da psicanálise, então a gente tem um pouquinho mais de propriedade para falar como é que funciona dentro da psicanálise, tá? Porque cada abordagem tem uma forma de caminhar, né, com o seu cliente, mas enfim, o que a gente está querendo dizer aqui é que não tem uma fórmula também, né? Um passo a passo que deve ser seguido, porque tem que se respeitar o tempo de cada cliente, de cada paciente. Então, às vezes você chegou lá, você está na entrevista inicial, né? Você está querendo contar, né, sua dificuldade, entender um pouco mais de onde que vem isso. O psicólogo, né, ele é o psicoterapeuta ali, ele vai estar ali para te ouvir. O primeiro momento é esse, te ouvir e procurar entender, relacionar, ir relacionando o ponto principal do motivo de você ter procurado aquele auxílio, tá? E a partir daí, o caminho vai fluindo. Porque assim, pessoal, as entrevistas iniciais, ele tem esse interesse no seu conhecimento. Você tá aqui mais ou menos por algumas questões. Sim. E por você ter essas questões, você está contextualizado também em determinado lugar. É importante entender de onde você é, o que você pensa, o que você acredita, para que a gente consiga seguir mais ou menos um caminho. A psicoterapia é um processo, isso é importante falar, muito singular. O que eu faço aqui, por exemplo, com o João no consultório, é diferente do que eu vou fazer com o José, né? Porque cada um veio com objetivos muito diferentes, pensa muito diferente, se expressa de forma muito diferente. Então é claro que para cada um vai haver um tipo de condução desse processo. E aí na nossa abordagem a gente fica muito preocupado com quem é essa pessoa e como que a gente pode fazer para a gente trabalhar as questões que ela trouxe, né? Exatamente. E só para ligar com a Cris,
isso que ela falou, entra no que eu disse, né? Você tem que respeitar a singularidade de cada um e o tempo de cada um. Então, a gente tá aqui entendendo a pessoa, né? E aí ela tá ali. Então, vamos respeitar aqui esse momento, né? E aí, essa singularidade dentro desse espaço, e a partir daí, a gente vai entendendo qual que é, né, o trajeto que a gente vai tendo com cada tipo de paciente. Porque às vezes você chega com uma determinada questão, e aí aconteceu alguma coisa na sua vida, você perdeu um pai, não sei, e a sua dificuldade inicial era E as coisas mudam na terapia, muda. isso é muito legal. Às vezes você chega assim, com a demanda tal, aí vem aqui por causa disso. A coisa vai correndo de tal maneira que você percebe que tem outras questões para serem trabalhadas que às vezes você nem olhou, mas eram tão importantes quanto. Exatamente. Né? Então as coisas são mutáveis, é legal a terapia por causa disso. É isso. E temos mais 2 perguntinhas. Tá bom, pra gente finalizar. A Regina Prima, ela perguntou, o que é passar para o psicólogo uma transferência? Uma transferência? Ela tá dizendo na psicanálise. É isso? Ela só Tá. perguntou... A gente acha, Regina, que você está perguntando o que é transferência, o conceito da transferência, pela abordagem que a gente segue, que é a psicanálise. Se não for isso, depois manda pra gente um toque, tá? Pessoal, se for pensar, né, o que é transferência pela psicanálise, é basicamente aquilo que você, enquanto paciente, né, que está indo procurar o psicólogo, sente em relação àquele psicólogo. Então, por exemplo, esse profissional pode, sei lá, às vezes me deixar com raiva, ele fala umas coisas que me irritam, umas coisas bobas. Então a gente vai ter um olhar que assim, poxa, será que as coisas só irritam ele ou será que essa irritação tem determinado sentido? Ou até o contrário, nossa, é maravilhoso, é perfeito, não tem como viver sem. Opa, então tá tendo uma idealização. De quem será que ela está idealizando de verdade, né? Quem que está atrás dessa figura do terapeuta? É muito importante a gente perceber como que essa relação é dada, né, no nosso processo, para que até a gente consiga entender melhor as suas demandas. Se for essa a sua pergunta, espero ter respondido, mas se não, depois deixa uma mensagem pra gente lá no site ou no Facebook, tá? Fique à vontade. E para finalizar, a Cláudia Maciel perguntou assim, poderiam falar um pouco sobre a Gestalt? A Gestalt. Tá, você quer entrar um pouco? Tá bom. Bom, Gestalt é uma das abordagens que tem aí que passa aí pela fenomenologia, né? Quando eu tinha falado um pouquinho das abordagens, a fenomenologia é um método que tem várias abordagens nela, né? Então vai ter, por exemplo, a Gestalt terapia, vai ter a abordagem centrada na pessoa, que é do Carl Rogers, vai ter a psicologia humanista, vai ter a psicologia existencial, e a Gestalt ela entra aí nesse meio, né? A Gestalt ela se preocupa muito com a complexidade do existir do indivíduo, né? Então também quem que é essa pessoa? Ele se volta muito à singularidade de cada um. E um conceito bastante difundido, né, e que acaba entrando bastante pra Gestalt, é a questão das escolhas, né? Então eu, enquanto ser, vou tomar determinada ação na minha vida, estou sempre, mesmo que não esteja pensando, estou tendo diversas ações na minha vida, portanto estou escolhendo viver daquela maneira, falar o que estou falando, fazer o que estou fazendo, viver o que eu estou vivendo. Não no sentido alienado, tá, gente, da coisa. Mas ele vai se preocupar com você, né, em relação às suas decisões. Então, por exemplo, se eu escolho ir em tal lugar em detrimento de outro, algo me levou a essa escolha. E quando eu escolho isso, eu assumo as consequências dessa escolha. Eu assumo a responsabilidade por essa escolha, né? Então, assim, é algo muito breve, mas se a gente fosse pensar nos conceitos de forma geral, que entram bastante na Gestalt, essa questão voltada à existência humana, essa complexidade. O aqui e agora. O aqui e agora, super importante. O aqui e agora, o momento presente. Gestalt, tem que pensar na palavra, é a forma, né? A forma, o conteúdo. É o aqui e agora, você, o profissional, e pensando, né, nesse momento, nessa relação, do que está acontecendo ali, mas enfim. O nosso objetivo aqui, qual que é o nome dela mesmo, Paty? É Cláudia Maciel. Cláudia Maciel. A gente quis aqui dar uma pincelada. A gente não vai aprofundar muito, né?
Mas enfim, se você tiver outras dúvidas em relação a Gestalt, fica à vontade também de mandar pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook como Psicomplemente. A gente tá também no Instagram como Psicomplemente também. Acho só uma coisa legal também pra falar, se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, mesmo que a gente vai, por exemplo, a gente não é da Gestalt, né, nesse caso. A gente pergunta. Mas a gente, o psicólogo, gente, é um profissional que precisa estar inserido entre outros psicólogos, né? Então a gente consegue pesquisar, aprofundar, passar pessoas para que você também tire outras dúvidas. A ideia é que é isso, que a gente se aproxime de vocês de alguma forma. Então não fiquem encabulados aí de perguntar alguma coisa se restou essa questão, tá bom? É isso aí. Então, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Gratidão realmente por esse momento. Acho que foi muito especial, né? Muito. Não é brincadeira, sério. Foi muito especial, foi muito legal falar com vocês. O objetivo da Psicomplemente é esse, é levar a psicologia pra vocês. A gente espera que a gente tenha conseguido fazer um pouquinho disso nesse momento. E interajam, gente, porque a gente gosta disso. E muito obrigada de verdade, tá? Isso aí. Por todos vocês. Nos acompanhem lá nas nossas redes. A gente já disse que nós somos super abertas e nós somos mesmo. Pode entrar também em contato conosco no nosso e-mail, que é contato@psicomplemente.com.br. A gente vai deixar aqui pra vocês também. A Paty vai colocar pra vocês verem, tá? Então, Obrigada, Paty. A Paty, a gente tá falando a Paty Paty tá filmando, gente. Sou eu, gente. Tá sempre com a gente, tá sempre com a gente. É a nossa produtora, é a fotógrafa, ela é a nossa mãezona, vamos dizer assim, né? Que cuida da nossa imagem visual, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.